Nas sombras de Whitechapel, espreita um assassino que marcaria a história com seus atos brutais. O Enigma de Jack, o Estripador. Olá, eu sou o Detetive Oxágono, seja bem-vindo a mais uma investigação comigo. Se você gosta de investigações e mistérios policiais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora vamos ao caso. Nas brumas gélidas do século XIX, Londres era uma cidade imersa em sombras, onde a luz da civilização mal conseguia penetrar os recantos sombrios das vielas de Whitechapel. Nesse cenário de desespero e desolação, uma figura sinistra emergiu das sombras, deixando um rastro de terror e morte em seu caminho. Seu nome ecoaria pelos corredores da história como um pesadelo que se recusava a desaparecer. Era o outono de 1888 quando os primeiros rumores dos assassinatos começaram a se espalhar pelas ruas escuras de Whitechapel. Mulheres de vida fácil, desafortunadas e abandonadas pela sociedade, eram encontradas brutalmente assassinadas, com os corpos desfigurados de uma maneira que chocava até mesmo os mais experientes investigadores da Scotland Yard. As ruas ganhavam um ar de paranoia e desespero, e o nome de Jack era sussurrado em tom de medo e reverência. O assassinato de Mary Ann Nichols foi o primeiro a chocar a cidade. Encontrada no amanhecer de 31 de agosto de 1888, seu corpo mutilado foi um prenúncio sombrio do terror que estava por vir. Apenas algumas semanas depois, Annie Chapman foi encontrada em uma rua escura de Whitechapel, com sua garganta cortada e seu corpo terrivelmente mutilado. Os habitantes de Londres estavam em pânico, e as autoridades lutavam para compreender a natureza dos assassinatos e capturar o responsável. Os crimes de Jack foram marcados por uma brutalidade e ferocidade incomuns. Além de cortar as gargantas de suas vítimas, ele as desfigurava de maneira grotesca, deixando marcas profundas na memória da população de Whitechapel. Seus atos hediondos lançaram a cidade em um estado de caos e terror, enquanto os cidadãos viviam com medo constante de serem os próximos na lista do misterioso assassino. À medida que as semanas passavam, o clima de tensão em Whitechapel se intensificava. Enquanto a Scotland Yard lutava para encontrar pistas que os levassem ao assassino, a população se via refém do medo e da incerteza. As ruas antes movimentadas tornaram-se desertas à noite, enquanto os moradores se trancavam em suas casas, temendo o toque da morte que se escondia nas sombras. Enquanto as autoridades lutavam para conter o pânico que se espalhava pelas ruas de Whitechapel, o assassino continuava a atacar, deixando atrás de si um rastro de caos e morte. As investigações da Scotland Yard revelaram poucas pistas concretas, e a identidade de Jack permanecia envolta em um véu de mistério. Alguns diziam que ele era um médico louco, outros sugeriam que era um nobre enlouquecido pela luxúria e poder. Mas, na verdade, ninguém sabia ao certo quem era o homem por trás da máscara de terror. Foi durante os meses de outubro e novembro de 1888 que o terror atingiu seu ápice. 5 mulheres haviam sido brutalmente assassinadas, e a cidade estava mergulhada em um estado de terror e paranoia. A mídia sensacionalista alimentava o frenesi público, especulando sobre os motivos e a identidade do assassino. Enquanto isso, nas sombras de Whitechapel, Jack continuava a tecer sua teia de morte e mistério. Os assassinatos de Elizabeth Street e Catherine Eddowes, ocorridos na noite do duplo evento conhecido como Noite do Terror, chocaram ainda mais a população de Londres. Os corpos das mulheres foram encontrados em locais próximos um do outro, e o modus operandi era o mesmo dos assassinatos anteriores: gargantas cortadas e corpos terrivelmente mutilados. Era como se Jack estivesse zombando das autoridades, desafiando-as a pegá-lo. A Noite do Terror foi um ponto de virada na busca por Jack. Os assassinatos brutais e a proximidade dos locais dos crimes sugeriam uma audácia sem precedentes por parte do assassino, levantando questões sobre sua identidade e seus motivos. Enquanto a Scotland Yard redobrava seus esforços para capturar o responsável, a cidade de Londres vivia à sombra do medo, ciente de que o assassino ainda estava à solta. À medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, o mistério de Jack continuava a confundir e intrigar as autoridades e a população de Londres. Teorias e especulações abundavam, mas nenhuma pista sólida sobre a identidade do assassino emergia. Enquanto isso, novos assassinatos continuavam a assombrar Whitechapel, deixando todos à beira do desespero. O terror se espalhou como fogo selvagem pela cidade, consumindo as esperanças de encontrar justiça para as vítimas e punição para o culpado. A sensação de impotência e desamparo era palpável, enquanto o assassino parecia dançar entre as sombras, escapando dos olhos vigilantes da lei. A busca por Jack tornou-se uma corrida contra o tempo, enquanto a cidade se via cada vez mais enredada em seu misterioso e mortal jogo. Enquanto os investigadores da Scotland Yard enfrentavam becos sem saída e falsas pistas, a população de Londres clamava por uma solução para o pesadelo que assolava suas vidas.
O medo transformou-se em raiva e indignação, e a pressão sobre as autoridades para capturar o assassino era avassaladora. Mas, apesar de todos os esforços, Jacques continuava a escapar, deixando um rastro de morte e mistério em seu caminho. Com a chegada do inverno, os assassinatos de Jacques cessaram tão misteriosamente quanto haviam começado. A cidade mergulhou em um silêncio pesado, enquanto as autoridades lutavam para compreender o que havia acontecido e quem era o homem por trás dos horríveis crimes. Mas o enigma de Jacques nunca foi resolvido. Sua identidade permaneceu um segredo bem guardado nas sombras de Witepel, e seu legado continuou a assombrar a cidade por gerações. Até hoje, especula-se sobre quem era o homem por trás da máscara, e os mistérios que cercam seus crimes continuam a desafiar a compreensão humana. Enquanto o tempo passa e as memórias dos assassinatos de Jacques desvanecem, uma coisa permanece clara: ele será para sempre lembrado como um dos mais infames e misteriosos assassinos da história, cujo nome ecoará pelos séculos como um lembrete sombrio dos perigos que espreitam nas sombras da humanidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para ver mais conteúdos intrigantes. E não se esqueça que entre pistas e silêncios, há verdades que clamam por luz.